Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que estamos chegando aqui mais uma vez, nos reunindo mais uma vez, aqui nesta página virtual do Centro Espírita Irmã Matilde, que fica localizado aqui em Goiânia, estado de Goiás, Brasil, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões, mais uma palestra pública online. Ainda nos encontramos com essas atividades à distância devido às consequências causadas pela pandemia do novo coronavírus, mas continuamos com o trabalho da semeadura. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Cristo. Então aqui nos encontramos hoje, nesta página virtual, para mais uma palestra pública online. E hoje trouxemos para as nossas reflexões do livro Boa Nova, o capítulo de número 24, A Ilusão do Discípulo. Então hoje falaremos acerca deste belíssimo assunto, que é uma narrativa de Humberto de Campos, de uma forma detalhada, acerca daquelas informações que nós encontramos nos evangelhos acerca da traição de Judas. Então Humberto de Campos contextualiza a história contando os bastidores, o que realmente ocorreu para que Judas realizasse aquele procedimento, conforme ficou conhecido, de trair o Cristo. Mas antes de começarmos as nossas reflexões, enquanto outros irmãos e irmãs vão chegando e se conectando aqui conosco, ouviremos música. Ouviremos Elizabeth Lacerda para a nossa harmonização. Na sequência faremos uma leitura de mensagem e logo na sequência, após a leitura da mensagem, faremos a nossa prece inicial e após iniciaremos as nossas reflexões. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. É uma satisfação enorme, felicidade verdadeira nos encontrarmos aqui mais uma vez para mais este momento de estudo, mais este momento de aprendizado para todos nós. Ouçamos Elizabeth Lacerda. Olha o que foi meu bom José, se apaixonar pela donzela, dentre todas a mais bela, de toda a sua Galileia. Casar com Débora ou com Sara, meu bom José, você podia. E nada disso acontecia, mas você foi amar Maria. Você podia simplesmente ser carpinteiro e trabalhar, sem nunca ter que se exilar, nem se esconder com Maria. Meu bom José, você podia ter muitos filhos com Maria e teu ofício ensinar, como teu pai sempre fazia.
às vezes de você, meu bom José, meu pobre amigo, que desta vida só queria ser feliz com sua Maria. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um momento de oração, para mais um momento de vibrações, mais um momento de um verdadeiro tratamento espiritual para todos nós. Mais uma música de Elizabeth Lacerda. Toda criança é jardim nas mãos de Deus, sementinhas germinando, em frutos se transformando, filhos da luz, do amor do Pai do céu, do Pai da paz. Filhos da luz, do amor do Pai do céu, do Pai da paz. Jardim de esperança, amor em construção, flor que não se cansa, vida, evolução, sementes de amor que Deus plantou pra germinar, trazendo a paz. Filhos da luz, do amor do Pai do céu, do Pai da paz. Filhos da luz, do amor do Pai do céu, do Pai da paz. Terra, canteiro de bênçãos, jardim de Deus, ensinando a semente criança, crescer no amor da esperança. Filhos da luz, do amor do Pai do céu, do Pai da paz. Filhos da luz, do amor do Pai do céu, do Pai da Belíssimas melodias na voz de Elizabeth Lacerda, essa grande divulgadora da doutrina espírita através da melodia. Então, neste momento, meus irmãos e irmãs, faremos a leitura de uma mensagem para continuarmos a nossa harmonização, mensagem de Carlos Torres Pastorino, que se encontra no livro Minutos de Sabedoria, a mensagem de número 135. Então, nesta mensagem de número 135, Carlos Torres Pastorino nos fala exatamente acerca de enfermidades. Então, ele nos diz da seguinte maneira: se está enfermo ou enferma, não se impressione. Qualquer mal ou aparência de mal é coisa passageira. A única essência eterna e real é Deus. Esta energia cósmica
criadora, sustentadora, mantenedora de tudo que existe e que venha a existir no universo, é Deus. Esta é a única essência real, que é todo bem, a saúde a saúde perfeita, a felicidade integral, a alegria sem sombras. Então isto é Deus, a saúde perfeita, a felicidade integral, a alegria sem sombras. É por isto que Jesus nos fala que Ele é o caminho que leva para esta verdade, que leva para a verdadeira vida. Ou seja, Jesus veio nos mostrar o caminho de retorno ao Pai. E aí, Pastorino encerra dizendo: se a doença o está experimentando, procure unir-se mentalmente à energia cósmica que lhe penetra o organismo, juntamente com o ar que respira, e busque assim o revigoramento e a purificação de todas as suas células. É por isso que nos encontramos aqui, para nos unirmos nesta corrente, nesta única corrente magnética que envolve todo o universo, que é esta energia cósmica, e neste momento fazermos a nossa prece a este Deus de saúde integral, a este Deus de felicidade integral, a este Pai, a este amigo. Então, neste momento, meus irmãos e irmãs, fechemos os nossos olhos carnais para abrirmos e ampliarmos a nossa visão espiritual, rogando a este Pai amigo, a este Pai amor, que nos ampare, que nos sustente, que nos dê toda a proteção de que necessitamos. Rogamos neste momento a Jesus de Nazaré, que possa nos envolver também, em especial a todos aqueles nossos irmãos e irmãs que se encontram em maiores necessidades do que nós mesmos, que todas possam receber o amparo, a proteção, a sustentação de que estejam necessitando, e que possamos neste momento buscarmos cada um de nós na nossa tela mental, trazermos para a nossa tela mental a imagem, a figura dos nossos entes queridos, de amigos que se encontram em maiores necessidades do que nós mesmos, e que elas possam ser amparados, sustentados neste momento. Rogamos aos espíritos amigos e os agradecemos. Rogamos que eles possam nos amparar e nos sustentar, e não esquecendo, Senhor, de rogarmos de uma forma muito especial por todos os nossos irmãos trabalhadores da saúde, que eles possam receber aquele influxo magnético que estejam necessitando para que eles possam seguir adiante com este nobre trabalho de salvar vidas. Graças damos a Deus, graças damos à nossa querida Mãezinha Santíssima, graças damos a Jesus, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Então, hoje aqui nos encontramos, conforme havíamos falado no início, para mais um estudo com base no livro Boa Nova, de autoria do espírito Humberto de Campos e Chico Xavier, esta belíssima parceria que nos trouxe tantas informações, não só através deste livro Boa Nova, mas tantos outros livros que vieram através da mediunidade de Chico Xavier, o espírito Humberto de Campos, espírito André Luiz, espírito Emmanuel e tantos outros que trouxeram-nos informações do plano espiritual através de Chico Xavier. Mas hoje estudaremos, dedicaremos este tempo e já agradecemos antecipadamente aos nossos irmãos e irmãs do Centro Espírita Irmã Matilde, os administradores do Centro Espírita Irmã Matilde, por nos conceder mais este momento, por nos conceder mais esta oportunidade de estudo e de reflexões, e agradecer a todos vocês que se encontram aqui nesta página virtual para juntos estudarmos este capítulo de número 24 do livro Boa Nova, A Ilusão do Discípulo. Como havíamos dito no início,
são ali os bastidores daquela passagem evangélica que nós conhecemos como a traição de Judas Iscariotes em relação a Jesus, que os entregou às autoridades romanas por 30 moedas. Então aqui Humberto de Campos ele começa este belíssimo capítulo nos dizendo da seguinte maneira, que Jesus havia chegado a Jerusalém naquela manhã de domingo, quando Jesus chegou triunfante em Jerusalém, sob chuva de flores. De tarde, ou seja, na parte da tarde, após a consagração popular, caminhavam Tiago e Judas. Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu. Então, Tiago e Judas, lado a lado, por uma estrada antiga, marginada de oliveiras, que conduzia às casinhas alegres de Betânia. Então, Judas e Tiago estavam caminhando juntos, e aí Judas começou a questionar Tiago acerca do comportamento de Jesus, que ele não concordava com aquele comportamento pacífico de Jesus, que ele queria que Jesus fosse mais duro, fosse mais contundente e que Jesus realmente tomasse o poder, conforme ele, Judas, achava que era a missão de Jesus aqui na terra, o poder transitório aqui da terra. Então, o diálogo começa da seguinte maneira: Judas Iscariotes deixava transparecer ao semblante íntima inquietação, enquanto no olhar sereno do filho de Zebedeu fulgurava a luz suave e branda. Vejamos a diferença entre o comportamento de um e o comportamento de outro. Judas estava com uma íntima inquietação e deixava transparecer esta inquietação no seu semblante, ao passo que Tiago estava com um olhar sereno e com uma suavidade branda, uma luz suave, uma brandura no seu comportamento. E aí diz na sequência Humberto de Campos que Judas, para iniciar o diálogo com Tiago, disse da seguinte maneira: Tiago, entre ansioso e atormentado, Judas falou assim: não achas, Tiago, que o mestre é demasiadamente simples e bom para quebrar o jugo tirânico que pesa sobre Israel, abolindo a escravidão que oprime o povo eleito de Deus? Então este foi o questionamento inicial de Judas a Tiago. Você não acha que Jesus, que o mestre, ele é demasiadamente simples e bom para quebrar este jugo tirânico, abolindo verdadeiramente o povo de Israel, o povo eleito deste jugo tirânico de Roma, abolindo de uma vez por toda a escravidão? Você não acha que Jesus, o nosso mestre, deveria ser mais enérgico, deveria agir de uma forma mais contundente para resolver estes problemas? E aí, na sequência, Humberto de Campos anotou: mas, replicou Tiago, poderia admitir no mestre as disposições destruidoras de um guerreiro do mundo? Então Tiago aqui, com sabedoria, replicou ao questionamento de Judas desta forma: você acha que Jesus, que é toda brandura, toda humildade, todo amor, que é todo pacífico, você acha que ele poderia admitir as disposições destruidoras de um guerreiro do mundo? Com certeza Jesus não irá se comportar assim. Não é para isto que Jesus veio à Terra, e nós sabemos que não foi para isto que Jesus veio à Terra. E ele disse e repetiu várias vezes: o meu reino não é deste mundo. Eu vim para instalar o reino de Deus no coração de cada criatura. Então esta foi e continua sendo a missão de Jesus: trazer todas as ovelhas que o Pai lhe confiou em segurança para o aprisco divino.
Então aí na sequência Humberto de Campos diz: não tanto assim, replicou Judas. Contudo, tenho a impressão de que o Messias não considera as oportunidades. Então Judas replicou e retrucou a Tiago que ele não concordava com aquele ponto de vista, porque Jesus não aproveitava as oportunidades, tipo assim, de dar um golpe de Estado e tomar o poder. Ainda hoje, diz Judas, ainda hoje tive a atenção reclamada por doutores da lei que me fizeram sentir a inutilidade das pregações evangélicas sempre levadas a efeito entre as pessoas mais ignorantes e desclassificadas. Então aquelas pessoas que estavam ali observando o trabalho de Jesus, as pregações, chamaram Judas e falaram: "Ó, isto é inútil, é uma inutilidade essas pregações evangélicas, sempre para pessoas ignorantes e desclassificadas. Desta forma, Jesus não irá resolver o problema do povo, não irá romper este laço de escravidão do povo em relação ao jugo tirânico do Império Romano." Então, Judas já estava, digamos assim, de uma certa forma, com a decisão tomada de dar um chamado empurrão para, na sua ideia, ajudar Jesus a resolver aquele problema de uma vez para toda. E aí nos diz na sequência que, ora, as reivindicações do nosso povo exigem um condutor enérgico e ativo. Então ele fala: ora, desta forma, com esta brandura, Jesus não irá resolver o problema, porque o povo precisa de um condutor enérgico e altivo. E Judas se achava nesta condição de auxiliar em dar este golpe e até mesmo assumir o poder e Jesus continuar nos bastidores, conforme veremos na sequência. E aí diz Tiago: Judas, tenha cuidado, Judas, porque Israel sempre teve orientadores revolucionários. Então Judas falou de forma serena, sem perder o equilíbrio. Então ele disse a Judas que Israel sempre tinha tido orientadores revolucionários. No entanto, o Messias vem efetuar a verdadeira revolução, edificando seu reino sobre os corações e nas almas. Então aqui lembra Tiago qual era a verdadeira e qual é a verdadeira missão de Jesus. Não é uma revolução sanguinolenta, de forma alguma. Não foi esta a proposta de Jesus. Conforme lembra Tiago, a Judas e a todos nós, Jesus vem efetuar a verdadeira revolução, edificando seu reino nos corações e nas almas de todas as criaturas. E aí diz na sequência Humberto de Campos que Judas sorriu, algo irônico, e acrescentou: mas poderemos esperar renovações sem conseguirmos o interesse e atenção dos homens poderosos? Então Judas estava, de certa forma, como já dissemos, decidido em realmente buscar uma aliança com aquelas pessoas poderosas para, na ideia dele, resolver este problema. Então este foi o questionamento de Judas a Tiago neste diálogo deles, narrado aqui por Humberto de Campos, quando Tiago fala em relação à missão de Jesus, que a verdadeira revolução é a edificação do reino de Deus em nossos corações, em nossas almas. E aí Judas fala: ó, isso não vai resolver o problema. Nós precisamos de alguém que possa conseguir realmente conseguir levantar ali, buscar o interesse, despertar o interesse de pessoas poderosas aqui deste mundo, e façamos uma aliança com eles,
para que resolvamos este problema, rompendo esse jugo tirânico da coroa romana para com este povo de Israel. E lembrando que Israel, nesta simbologia, é toda a raça humana, porque quando Jesus falou em relação a Israel, Jesus estava falando a todos nós, todos os espíritos encarnados e desencarnados do orbe terrestre. E aí, na sequência, diz Humberto de Campos que, em face desta invocação, Judas mordeu os lábios. Aí tem um questionamento de Tiago. E quem haverá mais poderoso do que Deus, de quem o mestre é o enviado divino? Por quê? Diz Tiago, por que buscar aliança com pessoas poderosas aqui da terra? Se Jesus é o enviado de Deus, será que Jesus não é mais poderoso de que todas estas pessoas juntas aqui na terra? Então aí Humberto de Campos diz que Judas, contrariado, mordeu os lábios, mas prosseguiu, ele não desistiu. Não concordo, diz Judas, não concordo com os princípios de inação e creio que o evangelho somente poderá vencer com o amparo dos prepostos de César ou das autoridades administrativas de Jerusalém que nos governam o destino, acompanhando o mestre nas suas pregações em Cesareia, em Sebaste, em Corazim e Betsaida, quando das suas ausências de Cafarnaum, jamais o vi interessado em conquistar a atenção dos homens mais altamente colocados na vida. Então aqui Judas questiona e faz esta colocação mais uma vez, desta forma, se Jesus não busca conquistar o interesse, a atenção das pessoas poderosas, não iremos conquistar o poder que ele, Judas, almejava. Porque conforme ele diz, com aquela inação, com aquela falta de ação, conforme a visão dele em relação a Jesus, sem buscar o amparo dos prepostos de César, o evangelho não teria nenhum êxito na face da terra. E ainda diz, é certo, continua Judas, é certo que de seus lábios divinos sempre brotam a verdade e o amor. Então isto Judas concordava e aceitava, que dos lábios de Jesus sempre brotavam a verdade e o amor, por toda parte. Mas só observei leprosos e cegos, pobres e ignorantes, abeirando-se de nossa fonte. Então aqui ele fala, com leprosos, com cegos, com pobres e ignorantes, com este povo nós não teremos êxito nenhum aqui na terra. É preciso conquistar o apoio, o amparo das autoridades presentes aqui nesta região e ampliar cada vez mais na face da terra esta proteção, este amparo destas pessoas importantes, principalmente naquela época, dos prepostos de César, os governadores das regiões onde eles estavam transitando. Então tinha que buscar, segundo Judas, o apoio desse povo, trazer para o lado deles, ou irem para o lado deles, para que realmente tivessem condições de pouco a pouco ir ampliando este poder, mas com aquela falta de ação que ele via em Jesus, em que Jesus buscava constantemente apenas os leprosos e cegos, os pobres e ignorantes, daquela forma, na visão de Judas, eles não teriam êxito. Mas conforme Jesus nos fala, eu vim ao mundo para os pobres, para os doentes, são os doentes que precisam de médico. Então Jesus, na condição de médico dos médicos, de professor, de mestre dos mestres, ele veio ao mundo exatamente para estas pessoas mais necessitadas, ou seja, para todos nós. E aí, na sequência, Humberto de Campos anotou ainda: Jesus, porém, já nos esclareceu, disse Tiago, com brandura, que o seu reino não é deste mundo.
Então Tiago, mais uma vez, tentando mudar Judas de ideia, ele disse para ele, lembrou a ele, porque ele já com certeza já tinha ouvido isso várias vezes dos lábios de Jesus. Ó, Judas, tenha cuidado, porque Jesus nos fala constantemente que o seu reino não é deste mundo, que o seu reino não é este reino transitório aqui da terra, que o seu reino é o do mundo espiritual, é o da alma de cada criatura, o do coração de cada criatura. É aí que o seu reino tem que ser implantado e será implantado um dia. E aí, na sequência, diz Humberto de Campos que, imprimindo aos olhos inquietos um fulgor estranho, o discípulo impaciente, ou seja, Judas, revidou com energia. Vimos hoje o povo de Jerusalém atapetar o caminho do Senhor com as palmas de sua admiração e do seu carinho. Ou seja, é preciso aproveitar esta oportunidade enquanto toda a população, ou a maioria das pessoas, estão do nosso lado. Precisamos, todavia, impor a figura do Messias às autoridades da corte provincial e do templo, de modo a aproveitarmos este surto de simpatia. Então ele classificou como sendo um surto, aquela simpatia de todo o povo em Jerusalém em sua chegada, ou seja, na chegada de Jesus, aquela chegada triunfante a Jerusalém, apesar de ele estar de forma humilde, montado em um jumentinho que lhe foi emprestado para ele adentrar a Jerusalém, ou seja, não era o comportamento de um general aqui da terra. Então aqui ele nos fala que era preciso impor a figura do Messias às autoridades da corte provincial, ou seja, da corte romana, ali naquela região, e também do templo de Jerusalém. E aí ele diz na sequência: notei que Jesus recebia as homenagens populares sem partilhar do entusiasmo febril de quantos o cercavam, razão porque necessitamos multiplicar esforços em lugar dele. Ou seja, ele falando a Tiago, ó, Jesus, não podemos esperar que ele tenha uma reação diferente, porque não vi nenhum entusiasmo da parte dele, enquanto toda aquela população estava à sua volta com um entusiasmo febril. Então é preciso que nós tomemos a dianteira e façamos no lugar dele, a fim de que a nossa posição de superioridade seja reconhecida em tempo oportuno. Então Judas, naquele orgulho, naquela sua vaidade, ele queria sim o reconhecimento da superioridade deles e de Jesus, principalmente do grupo que acompanhava Jesus, já que Jesus era toda humildade, Jesus era todo brandura, Jesus todo misericórdia, todo amor, toda atenção, em especial às pessoas necessitadas. Então ele via, Judas via em Jesus aquela figura tranquila, pacífica, e ele chegou à conclusão que daquela forma eles não conquistariam, eles não imporiam de forma nenhuma superioridade, não teriam a superioridade reconhecida pelas pessoas, principalmente as pessoas que se encontravam no poder. Recordo-me, anotou Humberto de Campos, recordo-me, entretanto, de que o mestre nos asseverou certa vez que o maior na comunidade será sempre aquele que se fizer o menor de todos, conforme nós encontramos esta frase de Jesus na anotação do evangelista Mateus, no capítulo 20, versículos 26 e 27. Então Jesus realmente nos falou acerca disto, que aquele que quiser ser o maior no reino de Deus, no mundo espiritual, tem que ser aquele que serve a todos, onde quer que ele se encontre, não querer ser superior a ninguém, não ficar apontando os defeitos dos outros, não ficar evidenciando os defeitos, mas evidenciar as qualidades, estender a mão, ser verdadeiramente fraterno, misericordioso, amoroso. Então aqui Jesus nos
Jesus fala e Tiago lembra a Judas: recordo-me, entretanto, de que o mestre nos asseverou certa vez que o maior na comunidade será sempre aquele que se fizer menor de todos e servidor de todos. Este é o caminho. E aí nos diz na sequência Humberto de Campos, nas palavras de Judas: não podemos levar em conta esses excessos de teoria. Então Judas via naquelas palavras de Jesus, no comportamento de Jesus, em especial nas frases de efeito que Jesus ia falando a todos eles e às comunidades que estavam ali constantemente à sua volta, que não podemos levar em conta esses excessos de teoria. Ele via em tudo isto um excesso de teoria, mas ele queria prática. Ele queria aquele chamado pulso firme, que ele não encontrava em Jesus. Interpelado que vou ser hoje por amigos influentes na política de Jerusalém. Então ele revelou a Tiago que ele, Judas, já tinha uma reunião marcada com políticos influentes de Jerusalém, exatamente para celebrar um acordo, para que ele, como representante de Jesus, representante daquela comunidade fraternal, fizesse um acordo com os políticos influentes de Jerusalém. Farei o possível, disse Judas a Tiago, farei o possível por estabelecer acordos com os altos funcionários e homens importantes para imprimirmos novo movimento às ideias do Messias. Então aqui ele se sentindo naquela condição de autoridade e em condições de realmente tomar a dianteira daquele movimento para que, conforme o entendimento dele, pudessem ter êxito naquele momento e realmente serem reconhecidos na condição de superioridade. Então ele já havia marcado uma reunião com políticos importantes para estabelecerem acordos com os altos funcionários de César e homens de importância daquela região, inclusive com o Sinédrio, com aqueles que representavam, digamos assim, a justiça. E aí, Tiago, já inquieto com a direção que Judas estava imprimindo para aquela história, e como ele duvidava até mesmo em relação ao comportamento e os propósitos de Judas, ele alerta a Judas: Judas, observou-lhe o irmão de apostolado com doce veemência: Judas, vê lá o que fazes, tenha cuidado. Tipo assim, isso não vai dar certo. Você está confiando em pessoas do meio político, você está confiando nestas pessoas que sempre atacaram Jesus. Então vê lá o que fazes. Socorres-te dos poderes transitórios do mundo sem um motivo que justifique este recurso. Você está buscando fazer estes acordos com os poderes transitórios do mundo sem que tenha motivo para isto. Está tudo bem, está tudo muito tranquilo. Então ele segue dizendo: não será desrespeito à autoridade de Jesus? Então aqui Tiago ainda tentou buscar Judas à realidade, dizendo a ele e perguntando a ele: você procurar as autoridades romanas, os políticos aqui da região, pessoas influentes, para fazer este acordo, você não estaria desrespeitando a autoridade de Jesus? E ainda ele questiona: não terá o mestre visão bastante para sondar e reconhecer os corações? Sim, sem sombra de dúvida, Tiago estava correto. E naquele jantar, na chamada Santa Ceia, ou a última refeição que eles fizeram juntos, Jesus revelou que um daqueles que estava ali com eles
o trairia, e na verdade já havia o traído, porque já havia celebrado este acordo para entregar Jesus. E aí Tiago ainda lembra que o hábito dos sacerdotes e a toga dos dignatários romanos são roupagens para a terra. Então, a vestimenta, conforme ele fala aqui, a vestimenta dos sacerdotes e a toga dos juízes aqui da terra, conforme ele fala, são roupagens transitórias que ficarão aqui na terra. No entanto, ainda lembra Tiago a Judas tentando tirar ele, demover ele daquela ideia ensandecida. Então ele diz ainda que as ideias do mestre, no entanto, as ideias do mestre são do céu, e seria sacrilégio misturarmos a sua pureza com as organizações viciadas do mundo. Além de tudo, não podemos ser mais sábios nem mais amorosos do que Jesus, e ele sabe o melhor caminho e a melhor oportunidade para a conversão dos homens. Então aqui Judas ainda foi lembrado por Tiago em relação a ter aquele cuidado, porque Jesus realmente era muito mais sábio do que eles. Jesus estava ali constantemente lhes mostrando o caminho, o melhor caminho, sabia da melhor oportunidade para a conversão de todas as criaturas. E ainda Tiago diz, por último, que as conquistas do mundo são cheias de ciladas. Tipo assim, chamando a atenção de Judas, tenha muito cuidado em confiar nas pessoas quando você for celebrar este acordo, porque as conquistas do mundo são cheias de ciladas para o espírito, e entre elas é possível que nos transformemos em órgão de escândalo ou em agentes do escândalo para a verdade que o mestre representa. Tome cuidado, porque você pode ser este motivo de escândalo ao celebrar este acordo com estas pessoas. Judas silenciou aflito. No firmamento, os derradeiros raios de sol batiam nas nuvens distantes. E aí, Humberto de Campos avança um pouco na história, mas continua a narrativa dizendo que sem embargo das carinhosas exortações de Tiago, então Tiago tentou de todos os meios, de forma carinhosa, fazer com que Judas mudasse de ideia. No entanto, Judas Iscariotes passou a noite tomado de angustiosas inquietações. E aí ele questiona a si mesmo: não seria melhor apressar o triunfo mundano do cristianismo? Então ele, na sua consciência, fazia este questionamento durante a noite. Não seria melhor apressar o triunfo mundano do cristianismo? Israel não esperava um Messias que enfeixasse nas mãos todos os poderes? Então aqui ele questionava também para a sua consciência, e na sua consciência, será que Israel não estava esperando um Messias ou uma autoridade que enfeixasse nas suas mãos, simbolicamente falando, todos os poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário? Valendo-se da doutrina do mestre, poderia tomar para si. Aí ele já teve ideia bem ambiciosa que ele, valendo-se da doutrina de Jesus, ele, Judas, poderia tomar para si as rédeas do movimento renovador, enquanto Jesus, já que Jesus não queria tomar a dianteira, ficava naquela inação, conforme ele mesmo falou a Tiago, ele, Judas, tomaria as rédeas do movimento renovador, enquanto Jesus, na sua bondade e simpleza, ficaria entre todos como um símbolo vivo da ideia nova. Jesus ficaria ali apenas como um símbolo daquela ideia nova, daquela ideia de renovação, mas ele, Judas, tomaria as rédeas do movimento renovador, recordando
recordando suas primeiras conversações com as autoridades do Sinédrio, meditava na execução de seus sombrios desígnios. A madrugada, nos diz Humberto de Campos, que a madrugada o encontrou decidido na embriaguez de seus sonhos ilusórios. Entregaria o mestre aos homens do poder em troca de sua nomeação oficial para dirigir as atividades dos companheiros. Então ele estava decidido, e assim ele fez, logo que amanheceu, que ele celebraria um acordo, onde neste acordo ficaria certo de que, em troca de ele entregar Jesus, ou seja, fazendo esta barganha, conforme ainda ocorre até nos dias de hoje, entregaria o mestre aos homens do poder, mas em troca ele exigiria que ele, Judas, recebesse uma nomeação oficial para dirigir as atividades daquele movimento, as atividades dos companheiros. Teria autoridade e privilégios políticos, satisfaria a sua ambição ou as suas ambições aparentemente justas com o fim de organizar a vitória cristã no seio de seu povo, depois de atingir o alto cargo com que contava, libertaria Jesus e lhe dirigiria os dons espirituais, de modo a utilizá-los para a conversão de seus amigos e protetores prestigiosos. Então, aqui na ideia de Judas, ele, depois que tomasse o poder, que ficasse ali na condição de aquela pessoa mais influente do movimento, ele dirigiria os passos de Jesus. Então, esta era a ideia de Judas. E aí diz Humberto de Campos ainda que o mestre, a seu ver, era demasiadamente humilde e generoso para vencer sozinho por entre a maldade e a violência. Então esta era a ideia de Judas também, que Jesus era demasiadamente humilde e generoso, que daquela forma ele não venceria sozinho, que alguém, e neste caso ele se autoelegeu ali na sua consciência, nos seus colóquios particulares, ele se elegeu o representante e estava ali disposto e já decidido em celebrar aquele acordo para entregar Jesus e, de uma certa forma, antecipar o desfecho daquela história que ele achava que fosse diferente. Ao desabrochar da alvorada, o discípulo imprevidente demandou o centro da cidade, ou seja, de Jerusalém, e após horas era recebido pelo Sinédrio, onde lhe foram hipotecadas as mais relevantes promessas. Então o acordo foi celebrado com todas as promessas que Judas pedia e exigia. Então ele estava certo de que tudo ficaria bem conforme ele queria e planejava. E apesar de satisfeito com a sua mesquinha gratificação e desvairado no seu espírito ambicioso, Judas amava Jesus. Então aqui é preciso, e Humberto de Campos deixa muito claro, que Judas fez tudo aquilo com o intuito e com a ideia equivocada, conforme o título do capítulo, a ilusão do discípulo, que foi, na verdade, iludido pela sua ambição de conquista transitória aqui na terra. Mas apesar de tudo isto, ele amava o Messias e esperava ansiosamente o instante do triunfo para lhe dar a alegria da vitória cristã através das manobras políticas do mundo. Então ele se envolveu nessas manobras políticas com a intenção de levar esta alegria a Jesus com a vitória mais rápida do cristianismo aqui no mundo. O prêmio da vaidade, porém, esperava a sua desmedida ambição. Conforme já conhecemos da história, realmente o prêmio foi doloroso, em especial para Jesus e a ele mesmo, Judas, e a toda a comunidade cristã daquela época. Humilhado e escarnecido,
Seu mestre bem-amado foi conduzido à cruz da desonra, da ofensa, sob o desprezo, sob a mácula e a flagelação e as flagelações, conforme nós conhecemos na história do Calvário. Daqueles lábios que haviam ensinado a verdade e o bem, a simplicidade e o amor, não chegou a escapar-se uma queixa. Martirizado na sua estrada de angústia, o Messias só teve o máximo de perdão para os seus algozes, incluindo nestes algozes o próprio Judas, que o havia traído. Vamos colocar este traído entre aspas. Observando os acontecimentos que lhe contrariavam as mais íntimas suposições, Judas Iscariotes dirigiu-se a Caifás, reclamando o cumprimento de suas promessas. Então, quando ele viu que estava tudo errado, estava tudo diferente do roteiro que havia sido traçado por ele e as autoridades, quando ele celebrou o acordo para entregar Jesus, ele procurou Caifás para reclamar o cumprimento do acordo. Os sacerdotes, porém, ouvindo-lhe as palavras tardias, sorriam com sarcasmo. Debalde recorreu às suas prestigiosas relações de amizade, teve de reconhecer a falibilidade das promessas humanas. Então Judas, ele era bastante influente no meio político, porque ele tinha muitos conhecidos neste meio, então ele procurou a todos, e aí ele teve de reconhecer a falência do ser humano, das promessas humanas. E aí diz Humberto de Campos que Judas, atormentado e aflito, buscou os companheiros de fé, encontrou os vencidos e humilhados. Pareceu-lhe, porém, descobrir em cada olhar a mesma reprovação silenciosa e dolorida. Já se havia escoado a hora sexta em que o mestre expirara na cruz. Então aqui Humberto de Campos avança um pouco, já após o desencarne de Jesus na cruz, implorando perdão para seus verdugos, conforme nós encontramos aquela última frase de Jesus: Pai, perdoa-lhes, eles são crianças, eles não sabem o que estão fazendo. De longe, diz Humberto de Campos, que de longe Judas estava assistindo tudo muito aflito, porque ele amava verdadeiramente Jesus. Então Judas contemplou todas as cenas angustiosas, e quem quiser conhecer mais esta angústia de Judas Iscariotes, busquemos também em Humberto de Campos, no livro Crônicas de Além-Túmulo, em que Humberto de Campos faz uma narrativa deste sofrimento de Judas. Então ele faz aqui uma narrativa de um encontro espiritual com Judas, quando ele, relata este sofrimento, esta angústia, pelo fato de ver e ele ser a causa de todo aquele sofrimento. Na ideia dele, ele teria sido a causa de todo o sofrimento de Jesus. Então ele contemplou todas as cenas angustiosas e humilhantes do Calvário. Atroz remorso lhe pungia a consciência dilacerada. Imaginemos, se é possível nós imaginarmos, o remorso de Judas em ver tudo aquilo acontecendo com uma pessoa que ele verdadeiramente amava e admirava, e que ele, em verdade, queria trazer a alegria a Jesus da vitória do cristianismo aqui na terra. E aí diz que lágrimas ardentes lhe rolavam dos olhos, tristes e amortecidos. Malgrado a vaidade que o perdera, ele amava intensamente o Messias. Em breves instantes, o céu da cidade impiedosa se cobriu de nuvens escuras e borrascosas. O mau discípulo, com um oceano de dor na consciência, peregrinou em derredor do casario maldito,
acalentando o propósito de desertar do mundo numa suprema traição aos compromissos mais sagrados de sua vida. Então aqui Humberto de Campos fala sobre a ideia que veio na consciência de Judas em relação àquele remorso atroz por ter traído o mestre bem-amado. Aí ele resolveu suicidar-se. E aí ele diz aqui como aquela suprema traição aos compromissos mais sagrados de sua vida. Porque a vida, sem sombra de dúvida, é este compromisso mais sagrado que nós temos, é este depósito mais sagrado de Deus que nós temos à nossa disposição. E sem sombra de dúvida que não viemos aqui à Terra para mais uma existência com a missão de praticar o mal. Judas não veio naquela existência com a missão de trair Jesus. Não, de forma alguma, não existe missão para o mal. Missões apenas para o bem. Nós é que desviamos o curso da história da nossa missão e por ambição, por vaidade, adotamos atitudes equivocadas na nossa vida. Então aqui Humberto de Campos encerra esta belíssima reflexão, estes belíssimos esclarecimentos, nesta contextualização desta história da traição de Judas, ainda dizendo que antes, porém, de executar seus planos tenebrosos, ou seja, o suicídio, junto à figueira sinistra, ouvia a voz amargurada do seu tremendo remorso. Relâmpagos terríveis rasgavam o firmamento, trovões violentos pareciam lançar sobre a terra criminosa a maldição do céu vilipendiado e esquecido. Mas, sobre todas as vozes confusas da natureza, o discípulo infeliz escutava a voz do Mestre, consoladora e inesquecível, penetrando-lhe os refolhos mais íntimos da alma. Então ele ouvia constantemente ali, nas suas dúvidas, ali no seu remorso por ter entregado Jesus e ter acontecido tudo aquilo, o desfecho tão cruel para a história que ele queria que fosse um desfecho de alegria e foi um desfecho tão diferente. Ele, na verdade, foi traído também devido às suas ambições, ele foi traído pelas pessoas do poder naquela época. Então, quando nós falamos e repetimos constantemente que Judas traiu Jesus, sim, de certa forma Judas traiu Jesus, mas Judas, em verdade, devido à sua invigilância, à sua ambição, à sua vontade de auxiliar de alguma forma e de forma mais rápida na implantação do cristianismo aqui na Terra, talvez ele tenha sido o maior traído da história, porque ele celebrou um acordo com seres humanos que ele confiou na palavra deles e eles não honraram o compromisso que haviam feito com ele. Então aqui ele remoendo e sofrendo daquela forma, antes de suicidar-se, ele ouvia na sua consciência, penetrando nos mais íntimos refolhos da alma, a voz de Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Ou seja, senão através dos meus ensinamentos, dos ensinamentos que eu exemplifiquei. Então é isto que Jesus falava ali no fundo da consciência de Judas e fala até hoje no íntimo da nossa consciência, porque Jesus, ou seja, os ensinamentos que ele exemplificou, é esta estrada, é este caminho que nos leva à verdade, que nos leva à verdadeira vida, ou seja, que nos leva a Deus. E para aprofundar, e quem quiser aprofundar nestes estudos em relação a esta frase de Jesus, ela foi anotada por João Evangelista, tem um capítulo todo que tem como título Eu sou o caminho, a verdade e a vida, do evangelista João, o capítulo de número 20 do Evangelho de João, que trata acerca deste assunto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E este capítulo 14, corrigindo, o capítulo 14
ele tem 31 versículos de ensinamentos de Jesus. E esta frase que Humberto de Campos anotou aqui, encerrando este capítulo do livro Boa Nova, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, está no versículo de número 6 deste capítulo 14, do discípulo bem-amado, ou seja, João Evangelista. Muito obrigado. Muito obrigado a todos os irmãos e irmãs de jornada que nos acompanharam e nos auxiliaram nestas simples reflexões neste dia. Uma oportunidade belíssima de estudarmos um pouco mais os ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos de Jesus, aqui conforme a nossa irmã Vilma está nos dizendo, sempre pensava errado sobre Judas, agradecida por belos esclarecimentos. Sim, estas obras complementares, sem sombra de dúvida, que vêm jogar luz para todos nós sobre através destes esclarecimentos, para que possamos realmente conhecer a história. Porque em muitas situações nós apontamos o dedo e condenamos, nós até hoje temos aquela tradição de malhar Judas, mas onde se encontra o espírito Judas? Enquanto nós estamos apontando o dedo e o condenando pela chamada traição de Jesus, Judas está muito à frente de nós. Judas já fez todo o seu trabalho de corrigir aquelas escolhas equivocadas, e Judas hoje é um espírito com certeza altamente iluminado e trabalhando constantemente com Jesus. É só buscarmos a figura de Joana d'Arc. Joana d'Arc, quando foi traída também, assim como Judas traiu Jesus, o mesmo espírito voltou na roupagem de Joana d'Arc na França e também foi traído, ou traída naquela época, para, digamos assim, arrematar o seu trabalho de redenção. Que possamos refletir sobre isto. E quem quiser estudar a história de Joana d'Arc, com certeza tem material farto, em especial uma obra de Léon Denis, Joana d'Arc, Médium, uma obra belíssima acerca da história de Joana d'Arc, lá pelos idos de 1400, quando esteve aqui entre nós, realizando este trabalho de redenção, o mesmo espírito Judas Iscariotes, conforme nos informam o plano espiritual. Façamos neste momento, meus irmãos, as nossas preces para encerrarmos as nossas reflexões humildes e singelas acerca deste assunto, do capítulo 24 do Boa Nova. Fechemos os nossos olhos agora para agradecermos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes belíssimos ensinamentos que nos deixou. Agradecermos aos espíritos amigos que nos ampararam, nos sustentaram e continuam nos amparando e nos sustentando onde nós nos encontramos neste momento, bem como a todos os nossos familiares, nossos parentes, amigos, que todos possam receber e ter recebido o amparo, a assistência, as boas vibrações magnéticas que possam estar necessitando neste momento. Muito obrigado, Senhor Jesus. Graças damos a Ti, hoje, agora e sempre. E que assim seja, Senhor. Muito obrigado a todos, um abraço fraternal, de uma forma especial a todos os irmãos e irmãs, trabalhadores, cooperadores do Centro Espírita Irmã Matilde. Até breve, meus irmãos e irmãs.